Você já parou para pensar que aquele paciente hipertenso resistente ao tratamento, aquele que já faz uso de 3, 4 classes de antihipertensivos e não consegue normalizar a pressão arterial, pode, na verdade, estar também com disbiose intestinal? Você relaciona o risco cardiovascular dos seus pacientes com o que está acontecendo no intestino deles? Pois é, meus queridos, hoje a ciência mostra algo que há poucos anos seria considerado um absurdo. O intestino é um dos principais reguladores silenciosos da saúde cardiovascular. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Saúde Sistêmica. Aqui você entende como o intestino se comunica com os outros sistemas do corpo e como isso impacta diretamente a prática clínica funcional. A gente traz luz sobre o que a ciência mais atual tem revelado sobre a interconexão entre os sistemas do nosso organismo, principalmente sobre como os intestinos afetam diagnósticos e tratamentos que você vê todos os dias no seu consultório. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, eu sou médica, eu sou uma pesquisadora apaixonada por transformar o conhecimento científico em raciocínio clínico preciso e eficaz que você vai usar no seu consultório. E o tema de hoje é intestino e coração. A influência da microbiota em doenças cardiovasculares. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que também precisam ouvir sobre isso. Vamos juntos, então, expandir esta consciência sobre saúde sistêmica, ok? Pega o caderninho, porque hoje a gente vai desvendar um eixo que precisa estar no radar de todo cardiologista, todo clínico e todo médico de família, o eixo intestino-coração. Olha só, meus queridos, a gente aprende na faculdade que doença cardiovascular está relacionada apenas com hipertensão, dislipidemia, diabetes, obesidade, sedentarismo e tabagismo, né? Isso está correto, ninguém está discutindo isso aqui. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, e o que está também por trás disso? Porque alguns pacientes, mesmo controlando todos esses fatores de risco, continuam evoluindo com eventos cardiovasculares. Porque aquela paciente que faz dieta, se exercita, não tem diabetes, ainda assim desenvolve aterosclerose precoce. A resposta está na base. E quando eu falo base, eu estou falando literalmente da base do nosso corpo, o intestino. Vou contar uma coisa para vocês. Eu atendo há anos pacientes com síndrome metabólica, hipertensão, dislipidemia. E vocês não têm ideia de quantas vezes, ao investigar o intestino desses pacientes, pedindo um coprológico funcional, por exemplo, investigando sinais de disbiose, avaliando a possibilidade de um aumento de permeabilidade intestinal, eu encontro um quadro silencioso disbiótico. Muitos desses pacientes nem sequer têm sintomas gastrointestinais evidentes, entendeu? Não tem distensão ou não reclama disso, né? Não tem constipação grave, não tem diarreia crônica. Mas quando a gente olha para o intestino deles, o que a gente encontra? Uma disbiose significativa, com redução de bactérias produtoras de butirato, aumento de gram-negativas, produtoras de lipopolissacarídeos, aumento de permeabilidade intestinal. E aí, quando a gente trata essa disbiose com uma abordagem funcional estruturada, individualizada, obviamente baseada em ciência, o que vai acontecer? A pressão arterial melhora, o perfil lipídico também melhora, a glicemia melhora, a proteína C reativa cai. E por quê? Porque a gente não tratou só o sintoma, a gente tratou a raiz. Então vamos ao que interessa, né? Como é que o intestino regula a pressão arterial? Então pega o caderninho, primeiro mecanismo, ácidos graxos de cadeia curta. Vocês já ouviram falar nos ácidos graxos de cadeia curta, né? Short Chain Fatty Acids, acetato, propionato e principalmente butirato. Esses ácidos graxos de cadeia curta são produzidos pela fermentação de fibras por bactérias benéficas no cólon. E olha que interessante, os ácidos graxos de cadeia curta têm uma função essencial na regulação da pressão arterial através da modulação do tônus vascular. Eles agem diretamente nos receptores GPR41 e 43, presentes nas células endoteliais e no músculo liso vascular, promovendo vasodilatação e reduzindo a resistência vascular periférica. Além disso, eles estimulam a produção de GABA. Sim, aquele neurotransmissor inibitório, que também tem papel na regulação cardiovascular através do sistema nervoso autônomo. Então, olha só, quando eu tenho uma disbiose com redução de bactérias produtoras de butirato, como a Fecalibacterius prausnitis, que é uma vedete na microbiota saudável, eu perco essa capacidade de produzir ácidos graxos de cadeia curta na quantidade que eu deveria. E o que vai acontecer? Aumento da resistência vascular, disfunção endotelial e hipertensão arterial. E quais são as bactérias que a gente precisa ter uma atenção especial? Então pega o caderninho de novo. Akkermansia mucinifila e cepas de lactobacilos. Um estudo publicado em 2024 na revista Hypertension Research
demonstrou que essas bactérias estão inversamente correlacionadas com níveis de pressão arterial. Ou seja, quanto mais Akkermansia e lactobacilos saudáveis, obviamente dentro de uma quantidade saudável, menor tendência a ter aumento da pressão arterial. E por quê? Porque a Akkermansia especificamente não só produz ácido graxo cadeia curta, como também fortalece a barreira intestinal, reduzindo a passagem das endotoxinas para a circulação. E a gente vai chegar então nesse ponto daqui a pouquinho. Agora vamos falar de um vilão, o TMAO, ou trimetilamina N-óxido. É um metabólito produzido em 2 etapas. Primeira etapa, bactérias intestinais convertem colina, carnitina e lecitina, presentes em alimentos de origem animal, principalmente carne vermelha, gema de ovo e laticínios, em trimetilamina. Segunda etapa, a trimetilamina é absorvida, vai para o fígado e lá é oxidada por uma enzima chamada FMO3, se transformando em TMAO. E o que o TMAO faz no organismo? Pega o caderninho. O TMAO promove aterosclerose através de múltiplos mecanismos. Ele ativa macrófagos que se infiltram na parede vascular, estimula a formação de células espumosas, aquelas células ricas de colesterol oxidado, que formam as placas de ateroma, aumenta a adesão de plaquetas e promove inflamação endotelial crônica. E olha só, meus queridos, isso não é especulação. Um estudo publicado em 2025 na revista The Lancet Microbe avaliou a relação entre TMAO e risco cardiovascular em mais de 10 mil participantes. Os resultados mostraram que níveis elevados de TMAO estão fortemente associados ao maior risco de infarto do miocárdio, além de AVC e mortalidade cardiovascular. E mais, o estudo demonstrou que a composição de microbiota intestinal determina quanto TMAO é produzido a partir da dieta. E aqui está o ponto crucial, né? O problema não é necessariamente o consumo da colina ou da carnitina. O problema é a composição da microbiota. Porque existem pessoas que consomem grandes quantidades de carne vermelha e têm níveis baixos de TMAO, enquanto outras com consumo moderado têm níveis muito altos. E por quê? Porque a microbiota delas é diferente. Então, quando eu trato a disbiose, quando eu modulo a composição de microbiota para reduzir as bactérias produtoras de trimetilamina e aumento as bactérias benéficas, eu consigo reduzir a produção do TMAO, mesmo que o paciente continue consumindo fontes de colina e carnitina de forma equilibrada. E agora chegamos no ponto que eu considero absolutamente central, a endotoxemia metabólica. Olha só, vocês lembram que eu falei que a Akkermansia ajudando a fortalecer a barreira intestinal? Então, quando eu tenho uma disbiose significativa, especialmente com aumento de bactérias gram-negativas, o que vai acontecer? Essas bactérias têm uma parede celular com uma molécula chamada lipopolissacarídeo, o famoso LPS. E quando essas bactérias morrem ou se multiplicam demais, elas liberam os LPS na luz intestinal. Se eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal, o que a gente chama de leaky gut, os LPS conseguem atravessar a barreira e caem na circulação sanguínea para a veia porta, indo diretamente para o fígado. Aí o fígado tenta detoxificar esses lipopolissacárides, mas quando a quantidade é muito grande ou quando o fígado já está sobrecarregado, por exemplo, um paciente que tem uma infiltração gordurosa no fígado, que é muito comum em pacientes com síndrome metabólica, esses LPS escapam e entram na circulação sistêmica. E o que o LPS faz? Pega o caderninho de novo. Ele ativa receptores chamados Toll-like receptor 4 nas células do sistema imune, desencadeando uma cascata inflamatória crônica de baixo grau. Esse estado inflamatório crônico, que a gente chama de inflamação sistêmica de baixo grau, ou meta-inflamação, está na base da disfunção endotelial. O endotélio vascular, que é aquela camada de células que reveste os vasos sanguíneos, perde a capacidade de produzir óxido nítrico de forma adequada. E sem óxido nítrico, eu perco vasodilatação, eu perco proteção vascular, eu perco capacidade anti-inflamatória e antitrombótica do endotélio. Resumindo, disbiose, aumento de permeabilidade, translocação de lipopolissacárides, inflamação sistêmica, disfunção endotelial, aterosclerose e hipertensão. E isso, meus queridos, é fisiopatologia pura, isso não é teoria. Inclusive, em 2025, a American Heart Association publicou um Scientific Statement na revista Circulation, reconhecendo oficialmente o papel do eixo intestino-coração na fisiopatologia das doenças cardiovasculares. Isso mostra que a cardiologia está finalmente reconhecendo a importância da microbiota intestinal como um fator de risco cardiovascular modificável. Então, como é que a gente aplica isso no consultório? Você deve estar pensando aí. Primeiro,
uma avaliação da microbiota precisa fazer parte do rastreio cardiovascular. E eu não estou falando pedir exame de microbiota, tá? Não é aceitável você atender um paciente com síndrome metabólica, hipertensão, dislipidemia aterogênica e não investigar o intestino dele. Vocês não precisam necessariamente pedir um exame de microbiota, como eu falei. Não. Até porque a gente sabe que esses exames têm uma aplicação muito limitada. Mas vocês precisam investigar sinais clínicos de disbiose. Alteração do hábito intestinal, distensão abdominal, a presença de intolerâncias alimentares múltiplas, histórico de uso repetido de antibióticos, uso crônico de drogas que inibem a produção de ácido gástrico. Pega o caderninho. O uso crônico dessas drogas está associado a disbiose intestinal significativa e, pasmem, a aumento do risco cardiovascular. E por quê? Porque o ácido gástrico é uma das primeiras barreiras de defesa contra patógenos e contra a disbiose. Quando você suprime cronicamente o ácido gástrico, você favorece o supercrescimento bacteriano no intestino delgado e altera a composição de microbiota de cólon. Segundo, cuidado com o padrão alimentar. Não adianta você prescrever estatina, antihipertensivo, antiagregante plaquetário, se o seu paciente continua com uma dieta pobre em fibras, rica em ultraprocessados e com excesso de açúcar refinado. Porque essa dieta vai perpetuar a disbiose, vai manter a inflamação e vai manter a produção excessiva de T-mal. A dieta que mais tem evidência para a saúde cardiovascular e para a microbiota é a dieta mediterrânea. Rica em fibras, azeite extra virgem, peixes, vegetais, oleaginosas. Essa dieta promove o crescimento de bactérias benéficas, produtoras de ácidos graxos de cadeia curta e reduz a produção de metabólitos inflamatórios. Terceiro, considere a suplementação estratégica. Eu não estou falando aqui de dar probiótico de farmácia, genérico ou qualquer um, sem critério, tá, gente? O que eu estou falando aqui é para usar cepas específicas, estudadas com evidência científica. Por exemplo, hoje a gente já tem a quermância mucinifila pasteurizada, já disponível com suplemento em alguns países. Mostrou ainda reduzir marcadores inflamatórios quando suplementada e melhorar parâmetros metabólicos em paciente com síndrome metabólica. E os ácidos graxos de cadeia curta? Sim, a gente pode suplementar o butirato diretamente, mas a melhor forma de aumentar o butirato é aumentando o consumo de fibras prebióticas, como, por exemplo, amido resistente e o psyllium. Eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu atendi uma paciente de 52 anos, na pós-menopausa, com hipertensão arterial resistente. Ela já usava 3 classes de antihipertensivos e a pressão continuava ali, 15/95. Uma glicemia de jejum em 110, triglicerídeos em 180 e um HDL baixo. Um quadro clássico de síndrome metabólica. Quando eu investiguei o intestino dela, o que eu encontrei? Disbiose significativa, constipação crônica e uso de droga inibidora de ácido há 5 anos. Um coprológico funcional mostrando uma redução de bactérias positivas. E aí o que a gente fez? Retiramos a droga que inibe a produção de ácido com muito cuidado, não dá para tirar de uma vez. Eu introduzi uma dieta anti-inflamatória rica em fibras, suplementamos prebióticos que têm uma cadeia longa, tipo psyllium e arabinogalactana, e suplementamos butirato, glutamina e melhoramos a permeabilidade intestinal. Usamos ainda algumas cepas probióticas específicas. Resultado, em 3 meses a pressão arterial dela baixou. Ela conseguiu reduzir a medicação antihipertensiva. A glicemia caiu para 92 e os triglicerídeos caíram para 120. E ela relatou uma melhora de energia, melhora do sono, do humor. Isso não é mágica, meus queridos. Isso é ciência aplicada. Então eu quero deixar uma reflexão para vocês. A medicina cardiovascular evoluiu muito nas últimas décadas, e ainda bem, né? A gente tem estatinas potentes, antihipertensivos eficazes, procedimentos intervencionistas cada vez mais seguros. E isso é maravilhoso. Ninguém aqui está questionando isso, mas a gente continua tratando downstream, ou seja, continua tratando a consequência, não a causa. Quando você prescreve uma estatina, você está tratando o sintoma, que quer baixar o LDL. E quando você prescreve um antihipertensivo para baixar a pressão, você está tratando a sintoma. Mas o que gerou aquele LDL alto? O que gerou aquela hipertensão persistente? Muitas vezes a resposta vai estar no intestino. E olha, eu não estou dizendo que você vai curar a hipertensão tratando disbiose, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo que se você não olhar para o intestino, você nunca vai tratar a causa raiz. Você vai ficar num ciclo interminável de associar medicações, ajustar a dose, trocar classe, sem realmente resolver o problema. A medicina funcional, ela propõe uma mudança de olhar. A gente não ignora as medicações. A gente
gente usa medicações quando necessário, mas a gente vai além. A gente investiga o terreno, a gente trata a base, e quando você trata a base, os resultados são mais duradouros e muitas vezes as doses são diminuídas, porque você restaurou a homeostase, você restaurou o equilíbrio. Então, meus queridos, vamos recapitular o que a gente viu aqui hoje? Primeiro, o intestino é um regulador silencioso da saúde cardiovascular através da produção de ácidos graxos de cadeia curta, da modulação do TMAL e do controle da endotoxemia. A microbiota influencia diretamente, indiretamente, a pressão arterial, a aterosclerose e o risco cardiovascular. Segundo, disbiose não é só sintoma gastrointestinal. Muitos pacientes com disbiose significativa não têm queixas evidentes, mas eles têm hipertensão, eles têm dislipidemia, eles têm síndrome metabólica. E quando você trata a disbiose, você melhora a evolução da síndrome. Terceiro, avaliação e tratamento da microbiota precisam fazer parte da abordagem cardiovascular. Investigar sinais de disbiose, otimizar o padrão alimentar, evitar o uso desnecessário de antibióticos e drogas inibidoras de ácido e considerar suplementação estratégica com pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos como o butirato. E por último, mas não menos importante, o intestino é a chave para desbloquear resultados duradouros na saúde cardiovascular. Não é uma abordagem alternativa, é uma abordagem integrativa baseada em ciência que trata a causa raiz. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Se inscreve no canal e compartilhe com colegas da área. Vamos juntos expandir esta consciência sobre saúde sistêmica e transformar a prática clínica. Um beijo, meus queridos! A gente se vê no próximo vídeo.